Aleluias. O povo de Deus celebra, o povo de Deus se agrada, o povo de Deus se aproxima com manifestações de amor. Aleluia. Aleluias. Pode se sentar. Glorificamos o nome do Senhor por todas as coisas. Aleluia. Nesta noite, eu quero declarar uma frase sobre a tua vida. Quero declarar a seguinte frase: Deus pode te usar. Deus pode te usar. Deus pode te usar. Gente, vamos lá. Deus pode te usar. Começou a melhorar. Ainda não está bom. 1, 2, 3. Deus pode te usar. Agora sim. Glória a Deus. Queridos, nós por algumas vezes falamos a respeito da história de Gideão. Aquele que com poucos homens conseguiu vencer uma tremenda batalha contra os midianitas. Então a história de Gideão é famosa por isso. Nesta noite nós não vamos aqui tecer detalhes sobre como foi essa batalha, de que maneira ela foi ganha, mas nós vamos falar a respeito de como Deus pode nos usar. E a partir disso, Ele faz do jeito que Ele quiser e nos dá vitória na batalha e na guerra final. Amém, Jesus? Então nós vamos nos deter nesse aspecto da vida de Gideão. Eu peço que os irmãos abram as escrituras sagradas lá no livro de Juízes. Porque Gideão foi um dos juízes. Então repete comigo, Gideão foi um dos juízes sobre o povo de Israel. Isso, a gente repete para poder aprender, tá bom? Entender. Ah, mas todo mundo aqui já sabe isso. Sabe não, tá? Nós temos que repetir, ler de novo, falar, mencionar, não é? O evangélico tem uma mania, que de vez em quando ele parte do pressuposto que todo mundo está sabendo tudo. Não é assim. As pessoas vão se renovando, as pessoas podem estar começando na fé, podem ainda não ter muito conhecimento da Bíblia, então ela tem que ouvir, não tem? Ela tem que ouvir, ela tem que ser ensinada, ela não é obrigada a saber, tá? Não é obrigada a já ter lido, a já conhecer o texto. Ah, esse texto é muito conhecido. Não, pode ser que não. Essa história é muito conhecida. É considerada uma história conhecida dentro da tradição evangélica de muitos anos. Mas pode ser que a maioria nem conheça. Então a gente parte do princípio que todo mundo já sabe tudo. Não, ele já sabe orar. Não sabe ainda. Eu preciso ensinar ele como é que ora. Ele já sabe como discipular o irmão. Não sabe não. Ele vai ter que aprender. Vocês estão entendendo, irmãos? O que o pastor está falando aqui, né? É porque todos nós estamos todos os dias aprendendo uns com os outros, ensinando uns aos outros, amém? E não achar que todo mundo já sabe. Não, aquele ali já sabe tudo porque ele está há muitos anos na igreja. Não, pode ser que ele não saiba uma porção de coisas também. Então não é essa a questão, mas a questão é que todos os dias nós estamos aprendendo. Todos os dias nós estamos, né, sendo moldados pelo Senhor. E até os textos que conhecemos, nós começamos a enxergar de outra maneira, de uma maneira mais profunda, né? Detalhes que nunca percebemos, coisas que o Espírito Santo vai nos revelando. Isso é tão gostoso, não é? Porque se eu falasse Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Todo mundo conhece? Levanta a mão aí, quem conhece? Aí, ó, todo mundo conhece. Mas cada vez que eu leio esse texto, alguma coisa a mais é acrescentada no meu coração. Eu descubro que tem alguma coisa que eu não sabia. Que tem alguma coisa ali que ainda não tinha me sido revelada. Toda vez. Então, não tem isso, tá bom? Estamos sempre aprendendo,
sempre revendo, sempre reavaliando, e o Senhor vai nos mostrando, nos ensinando, nos revelando, e nós vamos ajudando uns aos outros, tá bom, queridos? Então é assim que funciona o reino de Deus, tá? O reino de Deus é isso, uma família que cresce junta, tá bom? Que proclama junta, que celebra junta, que aprende junta, que não tem essa, eu sei muito, você não sabe nada, não tem isso, tá? A gente reparte aquilo que tem com o outro e tem prazer em fazer isso. E o outro reparte aquilo que ele tem com a gente, tá? E pode ser que onde você menos espere é onde você vai ter a bênção maior, né? Então que gostoso poder partilhar, que gostoso poder viver em família. Então vamos ver o chamamento de Gideão. Deus vai chamar Gideão para que ele possa vencer a batalha contra os midianitas, que estavam perturbando ali os antigos hebreus. Juízes capítulo 6, versículo 11. Juízes 6, 11, tá? Então Gideão foi um dos juízes sobre Israel. Ainda não se chamava Israel na verdade, né? Mas espiritualmente já era, né, Israel. Glórias a Deus. Diz então a Escritura: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Não precisa decorar esse Abiesrita aqui não, tá, gente? Tá? Mas é importante entender o que é o anjo aqui do Senhor. Quando a Escritura só fala de anjo como um espírito ministrador enviado da parte de Deus para abençoar os filhos de Deus, aí só fala anjo, ok? Quando o Antigo Testamento falar o anjo do Senhor, tá? E aqui, apesar de estar minúsculo, na minha versão está com letra maiúscula, tá? Está mais correto. Anjo do Senhor maiúsculo. Sabe o que é o anjo do Senhor? Jesus Cristo se manifestando de uma outra maneira. Porque ele ainda não era um verbo encarnado para viver entre nós. Mas o Filho já pré-existia junto com o Pai e com o Espírito Santo. Porque é o único Deus. É somente um Deus, só tem um. Que se manifesta através de 3 formas diferentes. Por quê? Para ser família, para ensinar a ser família e para poder nos alcançar como família. Amém, Jesus? Por isso que se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Amém? Repete então: Pai, Filho, Espírito Santo. 3 deuses? Não. Um único Deus que se manifesta com 3 expressões diferentes. E quando a Bíblia do Antigo Testamento fala o anjo do Senhor, tá? É uma manifestação de Cristo ali, tá? Não já revelado como o Senhor Jesus Cristo, o verbo encarnado, como a gente foi ter só depois, né? Com o advento de Cristo para viver entre nós. Mas de uma outra maneira, ele já aparecendo. Então vai ter vários textos do Antigo Testamento que vai falar o anjo do Senhor. Outros textos só vai falar anjo, que o anjo veio. Ou vai dar o nome do anjo ou do arcanjo que veio. Não é? Ou não vai dar nome nenhum, mas vai falar só anjo com letra minúscula, né? Ou dizer que tinha 2 anjos ali, ok? Aí é só espírito ministrador enviado da parte do Senhor, tá? Anjo é espírito ministrador, tá? É espírito, tá? Não é pessoa encarnada, tá bom? Não é pessoa encarnada, é espírito ministrador enviado da parte do Senhor. Então veio o anjo do Senhor. E Gideão, filho aqui, né, do mencionado anteriormente, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Gideão estava trabalhando, estava providenciando um jeito de não deixar que os midianitas, né, roubassem as coisas deles ali. Estava tentando evitar que isso acontecesse. Então ele estava trabalhando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente.
Tá? Na minha tradução está homem valente. Tem tradução que está diferente. Põe o 12 aí, Camila. Quem não estiver acompanhando. Então aqui já fala poderoso guerreiro. Tá? Homem valente ou poderoso guerreiro. Porque um poderoso guerreiro tem que ser um homem valente, não tem? Né? Então, são versões diferentes, né, do mesmo entendimento, da mesma ideia. Mas olha o que tem de interessante aqui. Deus, quando chama, já chama colocando a gente para cima. Por isso, quando alguém colocar você para baixo, posso te dizer uma coisa, não foi Deus. Deus não coloca ninguém para baixo. Deus não coloca ninguém para baixo. Ele chama e Ele chama com propósito. Ele chama e Ele tira você daquela perturbação que você está e te traz para cima. Ele motiva você, Ele alegra você. Amém, Jesus? Então Ele já chama Gideão, chamando ele de poderoso guerreiro. Ora, não tinha acontecido nada ainda, mas já está chamando ele de poderoso guerreiro. Ou de homem valente. Tá? Olha que legal. Você recebeu um recado de Deus assim? Ou homens valentes aqui, ou mulheres valentes aqui, ou poderosos guerreiros, ou poderosas guerreiras. Amém, Jesus? Deus nos chama dessa maneira. Ele não chama assim, ô seu fracassado, por favor, vem aqui saber qual é a minha vontade. Não. Ele já te chama de vitorioso, antes que você entenda o que é a vitória. Antes que você entenda qual é o propósito, Ele já te chama pelo teu nome. E te chama para algo glorioso. Então eu vou repetir o que eu falei no começo. Deus pode te usar. E se você permitir, Ele vai te usar. E Ele vai te chamar para as batalhas, para as guerras, sim. Mas vai te chamar com fortaleza, com poder, com alegria, com motivação. Então não aceita que nada nem ninguém te coloque para baixo. Não aceita não. Tanta coisa vem, né, para tentar pôr a gente para baixo, não é? Ah, você não está com nada, né? Tudo que você faz dá errado, né? Vocês já não ouviram essas coisas? Tudo que você faz dá errado. Olha, nada que você começa, você termina. Você não tem jeito mesmo não. É ou não é? E quantos de nós já ouviram isso, não é? Muitas e muitas vezes, em muitas situações. Ou às vezes você, nossa, mas eu estou me esforçando tanto para conseguir alguma coisa aqui. Aí vem a pessoa aqui e diz que nada dá certo do que eu faço. Né? Eu estou me esforçando tanto. É ou não é? Não vamos aceitar, tá? Que ninguém venha com derrotismo para nós. Tá bom? Mas vamos nos mirar naquilo que Deus pensa de nós. Deus pensa o melhor. Ele sabe da nossa dificuldade, da nossa fraqueza, da nossa limitação. Então por isso Ele nos chama. Mas nos chama para sermos fortes na batalha. Nos chama para fazermos parte da sua família, do seu reino e vencermos em todas as coisas. Aleluia. Tá? Então esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Tá? É um Deus que sabe da nossa dificuldade. Que sabe da nossa situação. E Ele quer nos puxar para cima. Ele quer tirar a gente do buraco, tirar do poço, tirar do tremedal de lama, tirar do pecado, tirar da doença, tirar da perturbação. Ele quer nos tirar de tudo isso e nos levar para algo grandioso e glorioso. Então, Deus pode te usar. Deus quer te usar. E Deus te chama pelo teu nome para a realização de uma grande obra, aleluia. Aceita isso, porque o Senhor é contigo. E qual é a primeira reação muitas vezes, quando Deus, mesmo nos chamando dessa maneira, né? Qual é a primeira reação, né, de muitos, para não dizer de todos ou quase todos, né? Logo de início assim, né? Aquele susto que Deus por vezes nos dá. Vamos ver o próximo versículo. Olha o que ele diz aqui, ó. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Ao invés de falar: Senhor, com base nessa palavra, vamos em frente, o que é para eu fazer? Não, ele começou a questionar o Senhor. Aí, ó. Gideão começou a questionar o Senhor. Ah, e se o Senhor estivesse conosco aqui, ó, não teria acontecido tanta coisa aqui. Os midianitas já fizeram tanta anarquia aqui.
já nos levaram tanta coisa. Por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Perceberam que Gideão aqui não foi receptivo? De início aqui ele não recebeu a palavra de homem valente, coisa nenhuma, não é? Ele ainda questionou: eu, homem valente, aí ó, os midianitas estão fazendo tudo o que eles querem aqui, ó. Cadê aquelas grandes obras que os nossos pais, nossos avós contavam que Deus fazia, que Deus realizava? Irmãos, se a gente não tomar cuidado, a gente cai nesse engano de Satanás. Cai nesse engano e começa a falar: mas eu não estou vendo mais as coisas como eram antes. Mas agora parece que não é mais assim. Mas agora eu não estou mais conseguindo ver resultado nas coisas. Um negativismo terrível. E este mundo está muito negativo. Sabe por que o mundo está muito negativo? A Escritura já explica isso. Fala que o mundo jaz no maligno. Está enterrado no maligno. Por quê? Porque o príncipe deste mundo, o príncipe das potestades do ar, ele ainda, tem influência sobre os governos deste mundo e sobre coisas que acontecem aqui. E por que ainda tem esta influência? Porque ainda existe o pecado no mundo. E por que existe o pecado no mundo ainda? Porque ainda não se consumou definitivamente o reino de Deus. Mas o pecado, na verdade, já foi vencido na cruz do Calvário. É que a maioria das pessoas no mundo não sabe disso. Que já tem a vitória sobre o poder do pecado. Que pode sair das garras do diabo. E que pode viver uma vida verdadeira de uma pessoa regenerada, como nós cantamos hoje, Que Ele regenerou o nosso coração. Não cantamos hoje? Cantamos isso agora há pouco. E demos graças a Deus, por esta regeneração. Então, na verdade, o Senhor Jesus já fez tudo por nós. E nós já podemos cantar a vitória desde já. Porque a vitória já é nossa. Aleluia! Então a gente não pode aceitar esse negativismo todo que vem. E nem pode ter uma postura saudosista. Nós podemos lembrar, sim, das coisas boas do passado, para celebrar as coisas boas que Deus fez, e que Deus vai continuar fazendo agora no presente, e vai fazer no futuro. Amém, Jesus? Então eu celebro, lembrando as coisas boas. Isso é diferente. Agora o saudosismo é outra coisa. É assim: puxa, Deus fazia tanta coisa no passado, agora não faz mais? Aí eu vou fazer igual o Gideão estava falando aqui, não faz mais? Quem disse que ele não faz mais? Quem falou para você que ele não faz mais? Pode ser que você ouviu uma voz que não é a voz de Deus. Porque a voz de Deus continua a mesma. Ele continua dizendo: olha aí, eu sou contigo, homem valente. Eu sou contigo, homem valente. Eu estou chamando, eu estou convocando, eu estou concedendo todo o poder, toda a honra, toda a glória. Eu estou fazendo todas as coisas. Eu vou agir através da tua vida. É Deus fazendo, é Deus realizando. E Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, se há mudanças, as mudanças são por conta do homem. Deus não mudou. A igreja verdadeira de Jesus continua sendo a igreja verdadeira de Jesus. Porque tem como cabeça o próprio Cristo. Quem é o cabeça da igreja? Vamos falar agora bem completão: o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o cabeça da igreja. Então, se Ele é o cabeça, como é que eu posso dizer então que a igreja de Cristo não é mais a mesma? Não, a igreja de Cristo continua sendo a mesma igreja incrível de sempre. Amém, Jesus? Tá? Agora, se as pessoas individualmente não estão buscando, não estão sendo as mesmas, aí já é outra história. Aí, é a questão que envolve cada um,
Cada uma, cada vida, cada pessoa, ok? Mas não é que a igreja do Senhor nunca fracassou e nunca vai fracassar, irmãos. Jesus falou, as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. E não prevalecem. E não prevalecem. Não vão prevalecer mesmo, tá? Nunca. Ah, mas parece que antes era melhor, era mais fervor, era mais... Então, mas o problema são os homens, tá? Homens aqui, homens e mulheres, tá? As pessoas é que se acostumaram, né, com a religião e transformaram o viver uma vida nova em Cristo com o ter uma nova religião. E eu quero dizer para vocês que não adianta ter uma nova religião chamada cristã. Precisa experimentar Jesus na sua vida e ter uma transformação completa feita por Ele. Porque contra isso não tem lei e nenhum principado ou potestade vai ter vitória. Tá? Porque é o amor de Deus derramado nos nossos corações. E ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém, principado, não, potestade, não, vida, não, morte, não, nem a morte. Nada disso vai nos separar do amor de Deus. Mas tem que experimentar o Senhor. Tem que ter uma experiência com Ele, amém? Tá? Porque se não tem experiência com Ele, aí é só religião. Né? Aí eu falo assim, eu sou evangélico, mas eu sou apenas membro de uma igreja evangélica ou, né, sou partidário da religião evangélica, mas não tenho vida. Entenderam onde eu quero chegar? Sem vida dá na mesma. O outro que não tem religião não tem vida também. E eu também não tenho. Eu só tenho um jeitão mais evangélico. Não adianta ter um jeitão evangélico. Tem que ser de verdade. Um verdadeiro filho de Deus, transformado pelo poder do evangelho. Isso que é evangélico mesmo, né? Transformado pelo poder do evangelho. Evangelho o que é? Boa notícia! Que em Cristo Jesus tem solução. Que em Cristo Jesus tem salvação. Que em Cristo Jesus tem libertação. Que em Cristo Jesus tem chamado eficaz. Que em Cristo Jesus nós somos transformados em guerreiros valentes, que tem o poder de Deus para realizar a obra do Senhor. Amém, Jesus? Diante disso, nós temos que celebrar, nos alegrar, não ficar inerte, sabe? Não receber aquilo apenas como uma informação. Ah, legal a informação que o pastor me deu aqui. Então, você vai fazer o que com essa informação, então? Não. Você fala, eu quero para mim mais e mais disso. Eu quero ser esse valente. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser esse que é da família de Deus. Eu quero ser essa pessoa transformada. Amém, Jesus? Vocês querem isso? Ih, parece que não querem, não. Vocês querem isso? Glória a Deus. Então, nós precisamos falar, mencionar, declarar, confessar em voz alta essas coisas. Ah, mas depois eu vou orar lá, né, pastor, em silêncio, lá nos lugares que eu vou estar e tal, tal. Tudo bem. Na hora que você vai ter que orar em silêncio, você vai orar em silêncio, ok? Mas tem aquela hora que não é para orar em silêncio, não. É para declarar com a tua voz, perante céus e terra, que você é um filho de Deus. O batismo representa justamente isso, tá? Declarar perante céus e terra que agora você é uma nova criatura e que o diabo não tem mais poder sobre a tua vida. E que você agora faz parte da igreja vitoriosa do Senhor. Tá? Isso é o batismo, irmãos. Tem gente que pensa que batismo é só um ato para virar membro de igreja. É ou não é? Não, ele batizou porque agora virou membro daquele ministério. Não, gente. Quando falar alguém, aquele ali batizou, tem que ser assim. Batizou por quê? Porque confessou que Jesus realmente é o Senhor da sua vida e ele nasceu de novo da água e do Espírito. Aleluia. Tá? É a experiência, tá, que conta, tá bom? É a experiência. O ritual é muito bom, mas com experiência. Amém, Jesus? Tá? Sem experiência, ritual não vale nada. Ritual é ritual, tá? Tanto faz qual é a religião, qual é o ministério, qual é o jeito de fazer, né? Isso tanto faz. Vai dar na mesma.
Agora, quando tem a experiência real com Cristo, aí não tanto faz não. Aí, seja onde for, vai ter uma experiência genuína de mudança. Mudança de mente, de vida, de coração, aleluia. E eu vou poder ser usado pelo Senhor. Amém, Jesus? Tá? Então a gente insiste nessas verdades, porque Deus sempre foi assim. E Deus sempre nos colocou para cima. Não deixa o inimigo te colocar para baixo. Porque quando uma pessoa humana te coloca para baixo, no fundo é o inimigo querendo te colocar para baixo. Tá? Usando a pessoa, ela nem tem noção disso, tá? Ela nem tem noção. Fica com raiva dela, não. Tá? Porque a gente fica com raiva às vezes das pessoas, né? Ah, o fulano me falou isso, me falou aquilo, né? Não, não fica não. Entenda que ela não conhece a Jesus e ela não sabe que ela está sendo usada pelo inimigo, ok? Ora por ela, testemunha de Cristo para ela, mas declara a tua vitória, tá? Declara a tua vitória, porque você, né, é um vitorioso em Cristo Jesus. Declara a tua vitória, tá? Então não deixa a pessoa te colocar, né, em nenhuma situação ruim, né? Não deixa, né, falar que você não serve, falar que você não serve para nada, não é? Tem pais que falam isso para filhos. Como pode? Tesouros dados por Deus para nós cuidarmos, que nem são nossos, né? São apenas para a gente cuidar, mas são do Senhor, não é verdade? Como que a gente vai falar uma coisa dessa para o filho? Ah, você não tem jeito mesmo não, né? Ah, você não quer saber de nada mesmo não, né? Não fala isso! Mas pastor, o senhor não vê as atitudes aqui? Então, vamos orar, vamos testemunhar, vamos juntos aqui, né, encontrar soluções em Deus. Vai mudar essa situação. Ele vai ter que experimentar Jesus, ele vai ter que ter mudança também. Amém, queridos? Tá? Mas não vamos desanimar, não. E não vamos falar coisas negativas, né, para nossos filhos. Não vamos falar coisas negativas para as pessoas que estão perto de nós, tá? E falar, você não tem mais jeito mesmo, não. Já desisti de você. Não fale isso. Não desista de ninguém. Não desista. Não desista de ninguém. Ame acima de tudo. Ore em favor. Se a pessoa não quer mais ouvir nada, você pode, bom, ela não quer mais, já falou que não quer, tudo bem, mas eu continuo ainda assim orando por ela. Amém, Jesus? Não desiste não. Não desiste não. Cuida o melhor possível de cada um. Cada um vai ter que prestar contas ao Senhor. Cada um vai ter que ter a sua experiência real e direta com Jesus. Tá? Tem que experimentar Jesus. Você tem a certeza que você já experimentou Jesus? Ele já mudou a tua vida? Mas mudou que você pode falar assim, eu era assim, agora eu sou tão diferente. Consegue dizer isso? Quando você consegue dizer isso é porque teve mudança. Quando lá na sua casa, na sua família, viram a diferença e conseguem falar isso, é sinal que houve mudança mesmo. Conseguem ouvir isso na própria casa, na própria família? Ou lá a conversa é outra? Vocês estão entendendo onde o pastor quer chegar? Porque lá nas nossas casas, nas nossas famílias, ou no nosso trabalho, lá nós somos o que somos. Que pode não ser a mesma coisa que somos na igreja. Igreja aqui no sentido, né, não espiritual, mas no sentido, né, material, né, de uma congregação. Mas as pessoas que estão ao nosso derredor vão nos conhecer de fato. E vão poder dizer, né, se somos ou não, se fazemos diferença ou não, se tem alguma coisa realmente diferente em nós. Ah, mas e se não tem, pastor? Se não tem, eu quero te dizer o seguinte: se abre para o Senhor, entrega tudo a Ele, se arrependa de ter vivido assim até agora, porque Ele vai fazer a grande obra na tua vida, e Ele vai te dar um novo coração, uma nova natureza, e você vai conseguir fazer parte de tudo isso, porque é Ele em você. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós. Esperança da glória, aleluia. Tá? É isso. Muito bem.
14, vai no 14, por favor. Juízes 6,14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Viram aqui a palavra de Deus no sentido tão direto e objetivo? Com a força que você tem, é com a força do Gideão? Não, é com a força do Senhor. Com essa força que ele tem que ir. Com a força que você tem, ó, que eu que estou dando. Vá libertar Israel das mãos de Midian. Vai lá e faz. Então, o Senhor aqui, nem aí, né, para todas aquelas queixas do Gideão e aqueles pedidos de justificativa. Deus ficou preocupado aqui em se justificar? Não. Deus falou, não é bem assim como você está falando. Não, Deus não perde tempo com isso. Deus já vai direto onde interessa. Com a força que você tem, vai libertar Israel. Não sou eu quem está enviando. Se sou eu quem está enviando, está resolvido, filho. Está tudo resolvido. Se é Deus fazendo, está tudo resolvido. Repete isso comigo aqui. Se é Deus que está fazendo, está tudo resolvido. Não é verdade? Está resolvido, aleluia. É Ele que está fazendo, tá? 15. Gideão respondeu, ai Senhor, como eu posso libertar Israel? Oh, ainda está resistindo. O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Olha as justificativas aqui, ó. Eu não sei, eu não consigo, eu tenho dificuldade, isso não dá para mim, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir realizar nada. E eu quero dizer o seguinte, você não vai mesmo conseguir fazer nada. Tá bom? Você não vai mesmo conseguir. Mas não é na sua força. É na força do Senhor que vai estar em você. Entenderam agora? Entenderam por que vai dar certo? Porque a gente reconhece que não consegue. Mas a gente reconhece que Deus pode fazer. Entrega tudo para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Ele é que vai fazer, entenderam? A Escritura é todinha assim. É na base da confiança em Deus e deixar Deus fazer. E aí quando a gente diz que está fazendo, na verdade não, né, parece que somos nós, né, mas não somos nós, é Deus fazendo através de nós. Né? Mas quem olha, vê, claro, a gente executando, né? A gente fazendo. Mas nós somos meros instrumentos, meros vasos, porque não podemos por nós mesmos realizar as coisas, mas Deus faz isto em nós. E aqui ele de novo dando desculpa. E aí no 16, o Senhor respondeu, e Deus bota o ponto final aqui, ó. Eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas, como se eles fossem um só homem. Pode ser um exército, mas é como se fosse só um homem a ser vencido. E você vai vencer, vai derrotar todos, tá? Eu estarei com você. Pois disso Gideão pede sinal, Deus dá o sinal, né? Tem todo um processo pelo qual Gideão passa ali com o Senhor. Mas ele aprende, e ele vai, no final das contas, começar com um exército grande ali, mas vai sendo selecionado aqueles que têm condição mesmo, e no fim, com poucos homens, é que Gideão vai vencer todos os midianitas, tá? Com pouca gente, mas com pouca gente que realmente leva a sério as coisas de Deus. Então, vem aí uma vitória bastante grande. Então, queridos, não fuja das missões, tá? Pode se considerar como alguém que não tem condição de fazer, mas que serve a um Deus que tem toda a condição para fazer. E entrega para Ele, amém? Tá? Não, mas eu não tenho condição, pastor. Mas quem falou que você tem, que eu tenho, que o outro tem? Né? Nós não temos mesmo condição, mas Ele nos dá as condições.
Ele nos dá a graça, Ele nos dá o fruto do Espírito, Ele nos dá os dons, amém? Ele é quem nos dá todas as coisas. Então tudo vem de onde? Dele. É dele, por Ele e para Ele, aleluia. Aí dá certo, ok? 2 Coríntios 12:9, abre aí, 2 Coríntios 12:9. Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, ou a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então eu sou fraco, mas reconheço isso, entrego para o Senhor e aí Ele é forte em mim. Amém, Jesus? Por isso que o poder dEle se aperfeiçoa na minha fraqueza. E aí eu vou ser forte, vou ser valente, vou ser vitorioso. Tá? Entenderam como é que funciona? Assim é que funciona o Evangelho de Cristo. Tá? Funciona desse jeito, nessa base. Tá? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, nesse sentido, para que o poder de Cristo repouse em mim, aleluia, tá? Tem que entender e aplicar isso na prática, aleluia, aplica isso na tua vida. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo sabe decor, né? Para tudo poder naquele que nos fortalece, primeiro tem uma porção de coisas que os textos, né, que antecedem falam, né? Precisa realmente ter uma vida no altar de Deus. Precisa ter realmente uma vida transformada. E quem tem uma vida transformada pode dizer isso. Tudo posso, olha, tudo posso naquele que me fortalece, aquele que me dá força, aquele que é a minha força, tá? Aquele que me dá força, na verdade, né? Ele é a minha força, Ele é a minha própria força, porque o poder dEle se aperfeiçoa na minha fraqueza, e a graça dEle me basta, e por isso tudo eu posso naquele que me fortalece. Faz sentido? Viram como a palavra de Deus é uma coisa só? Antigo e Novo Testamento, tá? Tudo se completa, uma coisa esclarece a outra, um texto ajuda a esclarecer o outro, não ajuda? Um texto ajuda a esclarecer o outro, tá? É assim que a gente usa a palavra de Deus. Não distorcer a palavra para que tenha o sentido que eu quero, mas ver o que a palavra me ensina para me levar para onde Deus quer me levar. Então é assim que funciona, ok? Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Mateus 23. Mateus 23:12. Diante da mão poderosa de Deus, qual a nossa atitude diante dele no altar? Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Quem achar que eu posso fazer o que eu quiser e do jeito que eu quiser. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. O que se humilha é aquele que reconhece que não pode, mas confia e entrega tudo ao Senhor. E aí ele não se exalta. E aí ele não será humilhado. Ele será exaltado espiritualmente falando. Deus o vai colocar realmente por cabeça e não por cauda. Amém, Jesus? Tá? É isso que o Senhor quer que aprendamos. Aquilo que realmente interessa. Ele quer nos fazer pessoas valentes, pessoas que vão em frente, que não temem o mal. Mas para que isso aconteça, eu tenho que experimentar realmente a mudança na minha vida. Convido você a ficar em pé comigo agora, nesse momento. Levanta agora e diga, glória a Deus, por essa palavra